Irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Sou muito grato ao Senhor por me conceder essa oportunidade de visitá-los, de ver como o Senhor, de uma maneira muito especial, tem sido engrandecido aqui nesta Assembleia. Louvado seja o seu nome. Meus amados irmãos e irmãs, gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 9. Diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, Evangelho de João, capítulo 17. A partir do versículo 21, está assim, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 21, diz: a fim de que todos sejam um, e que, como tu, Pai, és em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que tu os amastes, como também amastes a mim. Pai, quero que onde eu estou, esteja comigo os que me tens dado, a fim de verem a minha glória, a glória que me tens dado, pois me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e os farei conhecer, a fim de que o amor que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma porção muito linda. Achei que esse conjunto de textos que nós acabamos de ler, primeiro aqui em Coríntios, capítulo 1, a primeira epístola, esse versículo 9 do capítulo 1, onde diz assim: fiel é Deus, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Nós precisamos ter uma ideia da grandeza, da sublimidade, do que realmente representa esse versículo para nós. E logo aqui, no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do versículo 21, nós já podemos ver que esses textos, eles funcionam como que uma chave que vai abrir 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Vai nos mostrar a grandeza desse chamado à comunhão do seu Filho. A primeira coisa que nós temos que entender é como era a comunhão do Filho de Deus. Nós temos que entender que nessa comunhão Jesus ele era o único, o unigênito, o único Filho eternamente gerado no Pai. O único que era alvo do eterno amor do Pai. O único em todos os sentidos. A glória do Pai, o amor do Pai se concentrava nele. Não havia outros
porque ele era o único. E quando Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que fiel é Deus, o qual fosse chamados, esse chamamento à comunhão do Filho de Deus, não é simplesmente uma afirmação, é uma declaração, é uma explicação. Aqui nós não temos somente uma citação, ou, como alguns podem imaginar, uma mera citação dentro de um livro tão cheio de exortações, de ensinos. Porque nós temos que olhar que esse texto, ele é um dos textos mais grandiosos que existe aqui nesta primeira epístola aos Coríntios. E entendê-lo depende muito da maneira como nós conhecemos este como, o como da Trindade. Nós sabemos que a Trindade é a palavra que explica para nós o como da eterna existência, o como da subsistência, da intimidade, daquilo que sempre eternamente foi o relacionamento dessas três benditas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A comunhão, a palavra comunhão, ela só pode ser entendida em sua plenitude dentro da Trindade. Fora da Trindade, o que nós temos são especulações, meras explicações, mas nunca o real, ou por que não dizer, a plenitude do entendimento do que é a comunhão. Comunhão só pode ser explicada à luz da Trindade. A Trindade eterna, essas três benditas pessoas, compreende aquilo que eternamente será para nós uma escola de aprendizado, escola de crescimento. Aquilo que nós lemos na palavra de Deus do Evangelho de João, que a eternidade é esta, conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus. E aqui dentro da Trindade é onde nós podemos entender os princípios, os fundamentos daquilo que é a igreja. A igreja não é uma ideia tirada da mente do homem. A igreja não é um fato qualquer dentro da história da humanidade. A igreja, ela tem a sua explicação, a sua subsistência dentro do próprio Deus. A ideia de santuário, a ideia de templo, que é muito comum a nós, não é uma ideia comum, não é uma ideia qualquer. Nós podemos pegar qualquer dicionário e tentar entender a palavra templo, a palavra santuário. E tudo isso vai ficar numa periferia que não traz para nós o menor sentido. Assim como Trindade, a palavra templo, a palavra santuário só pode ser compreendida dentro do relacionamento dessas três pessoas. E aqui nós começamos a tocar na igreja, no sentido da definição da igreja, do ponto de vista mais elevado. Isso precisa nos constranger. Isso precisa nos levar a compreender que os nossos ajuntamentos, as nossas reuniões, não são reuniões quaisquer. Não é uma reunião comum. Não é uma reunião sem realidade espiritual. Nós precisamos entender que o grande trabalho do inimigo desses 2000 anos foi tentar destruir o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado daquilo que é a igreja. O nosso desejo deve ser sempre em recuperar o testemunho da igreja no aspecto bíblico. A igreja precisa recuperar o seu chamado, a sua vocação, a sua natureza no sentido bíblico. Nós não podemos nos amoldar a costumes, a épocas. Nós não podemos nos adequar à cultura, às definições do mundo. Nós somos um povo celestial. Nós somos um povo celestial. E quando você olha esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus, o qual fosse chamados à comunhão do seu Filho. Como que podemos explicar isso? Vamos tentar voltar um pouco aqui. Se você toma o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está assim: o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu quero que você olhe aí no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1. A palavra habitou, ela vem de um vocábulo do texto hebraico, do texto grego, que significa tabernaculou. Tabernaculou. Quando fizeram as traduções da Bíblia em português, é claro que esses termos, eles não eram nem textos usuais, comuns, da própria literatura. Eles não compreendiam como que poderiam colocar essa palavra tabernaculou. Então, colocaram a palavra habitou. Só que é o nosso dever, como expositor da palavra, nos esforçar ao máximo de estudar, de compreender, de aprofundar, de tentar ir na raiz da palavra. E quando você vai na raiz da palavra, o texto aqui de João 1,14, a palavra tabernáculo é esqueno. Esqueno. É justamente isso, armar um tabernáculo. Isso é muito importante. Por favor, gostaria que você voltasse comigo aqui para o capítulo 1 do Evangelho de João. Veja a grandeza desse texto. Observe bem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está vendo aí? Agora, por favor, eu quero que você volte comigo no versículo 1, que diz assim, no princípio, esse princípio aqui, ele é antes do princípio de Gênesis 1. No princípio, Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra, certo? Esse princípio, no princípio era o Verbo, é antes de Gênesis 1. No princípio era o Verbo, é antes de Gênesis 1. A palavra verbo aqui, todos nós sabemos, o texto original é logos, que é uma ideia de palavra. Palavra. No texto grego, nós temos dois termos para expressar o sentido de palavra. Logos e rema. Logos é o sentido da palavra no aspecto objetivo. Rema é o sentido da palavra no aspecto subjetivo. Quando Jesus disse assim para Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O sentido da palavra aqui é logos. Quando Pedro negou Jesus, ele se lembrou da palavra do Senhor. E quando ele se lembrou, aqui a palavra é rema. Então é isso que nós temos que compreender. Mas vamos entrar um pouco aqui. No princípio era o verbo. Essa palavra logos, ela foi usada no ano 600 a.C. Foi um filósofo, Heráclito de Éfeso. Foi o primeiro que usou esta palavra, logos. Então, o que realmente é o logos? Segundo o Heráclito, essa palavra, naquele tempo, astronomia, eles questionavam muito sobre o universo. Como que era o universo? Então, Heráclito, ele, juntamente com outros filósofos, cientistas, eles começaram a entender que havia uma razão, havia uma mente, que estava por todo o universo. Essa mente, essa razão que estava por todo o universo é que explicaria a funcionalidade do universo. E foi essa mente, essa razão, que eles chamaram de logos. Aí depois, séculos depois, aparece um homem simples, João. João, ele vem e diz assim, no princípio era o logos. Ele vai dizer que o logos não é uma razão, não é só uma mente por detrás do universo. O logos, ele era Deus, e o logos estava com Deus. Esse era e estava mostra 2 aspectos do nosso Senhor. Ele era, porque ele era, aqui no sentido de co-inerência, ele é co-inerente ao Pai, da mesma substância, da mesma natureza. Compreende? Ele, o Filho de Deus, da mesma natureza, da mesma substância, da mesma essência. Então, no princípio, era o Logos era Deus. E o Logos estava com Deus. Então, ele não somente era coinerente, coexistência, mas também aqui ele coexistia.
Ele coexistia com o Pai. Ele não somente era um com Deus, Deus com Deus, mas também coexistente com Deus. Aí, quando você entende o versículo 1, você vem para o versículo 14, ele está dizendo isso, que esse Logos coexistente, coinerente, ele veio e habitou entre nós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus armou o seu tabernáculo na terra por meio do seu Filho. A ideia de igreja como casa de Deus, a ideia da igreja como um templo, não físico, não de tijolos, não como organismo natural, comum, não como organização qualquer, mas como um organismo vivo, constituído de pessoas. Tem aqui a sua derivação, tem aqui a sua explicação. Então nosso Senhor veio e armou esse tabernáculo. E todo o seu ministério, todo o período do seu ministério, constituía, pelo menos, podemos aqui anotar 3 coisas que tinham a ver com a filiação, ou a paternidade, a filiação e a habitação. Escute isso. A paternidade, a filiação e a habitação. Como que isso funciona? Porque são 3 pessoas. E dentro deste conceito bíblico de trindade, de comunhão eterna, que agora está na terra, essa comunhão agora desce para a terra. Aqui nós temos esses 3 pontos. Primeiro, Deus é Pai. Mas de quem Deus é Pai? Deus é Pai do seu Filho. E havia outros filhos? Não, não havia. Não havia filhos. Haviam criaturas. Havia um povo escolhido. Mas a paternidade só poderia ocorrer por meio de Jesus Cristo. Porque ele era o unigênito. Por favor, olhe bem aqui o versículo 18. Desse mesmo capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é que o revelou. Essa palavra revelou, ela vem de um termo grego que significa exegetou. Exegetou, é de exegese. É uma explicação, é uma exposição. Então o nosso Senhor Jesus, ele é uma exegese do Pai. Ele é a explicação do Pai. Tudo que o Pai é, foi revelado nele. Tudo que o Pai sempre representou na eternidade para ele, ele expressou na terra. Então nosso Senhor Jesus é a mais sublime explicação de Deus. Deus nunca foi visto por ninguém. Porém agora Deus está sendo revelado por alguém, pelo seu Filho. Olha o que diz 2 Coríntios 4:4. Ele diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que ele expressa a exata imagem do Pai. Então ele é a exegese, é a explicação de Deus. Então nós já temos a habitação de Deus, nós temos a explicação de Deus, e agora o nosso Senhor Jesus, ele vai nos levar a essa paternidade. Nunca vamos compreender comunhão se nós não entendemos a paternidade de Deus. Porque nós podemos associar a comunhão a reuniões. Nós podemos associar a comunhão à bandeira que nós levantamos, a bandeira doutrinária que nós pregamos. Nós podemos limitar a comunhão às nossas afinidades, ou uma forma de uniformidade doutrinária. Isso não tem nada a ver com comunhão. A nossa comunhão é uma comunhão divina e eterna. Essa comunhão tem a ver com esse habitar, com esse tabernacular, com a filiação. Porque agora todos nós, em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Colossenses 1,13 diz assim: ele nos resgatou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu
amor. Mas não foi algo tão simples assim. Não foi. Porque ele nos levou num processo de adoção. Efésios 1:3, Efésios capítulo 1, até o versículo 4, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Aí o versículo 4 ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos como filhos da ira, filhos da desobediência, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa frase, juntamente com Cristo, ela não pode parar só aí, irmãos. Precisamos avançar um pouco nela. O que significa juntamente com Cristo? Você lembra das experiências de Cristo na cruz? Ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele ascendeu. Todas essas 5 experiências de Cristo na cruz estão incluídas nessa frase, juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo nós somos crucificados. Lembra Romanos 6,6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então não somente fomos crucificados, nós também morremos com ele. Versículo 5 de Romanos 6,5, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Mas não somente fomos crucificados, morremos com ele na cruz, mas também fomos sepultados. Romanos 6,4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Mas não somente fomos crucificados, mortos e sepultados, nós também ressuscitamos. E aí tem 2 textos interessantes. Efésios 2,6 diz assim: e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém. E Colossenses 3,1 diz assim: se pois fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está à destra do Pai. Está vendo aí? Amados irmãos, todas essas experiências de Cristo são nossas. Mas não para só aí. Não para na ressurreição. Porque a obra da redenção, ela não terminou na cruz. Ela não terminou no sepultamento. Ela não terminou na ressurreição. Ela tinha mais um capítulo. E qual capítulo é esse? A sua ascensão. E diz assim: e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2,6. Ele foi lá e sentou. Há um livro onde todo ele foi escrito para tratar só desse assunto. O ministério glorioso de Cristo como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sentado no trono. E 4 vezes na Epístola aos Hebreus vai dizer que o nosso Senhor Jesus assentou à destra do Pai. E por quê? Porque aí ele consumou. Aí ele exaltou o Pai em toda a sua glória, através da obra que ele realizou. Isso é maravilhoso, irmãos. E por quê? Porque tudo isso diz respeito a nós. E por que tudo isso? Por causa desses 3 pontos. A paternidade de Deus, a filiação e a habitação do Espírito. A nossa paternidade está relacionada a Deus, a filiação a Cristo e a habitação ao Espírito Santo. É esta comunhão que nós somos inseridos. Porque, lembra quando Jesus diz assim: vós tendes por pai o diabo. Nós tínhamos por pai o diabo. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas o que é que Deus fez? Colossenses 1,13, ele nos tirou desse estado de morte, desse estado de degradação, e nos transportou para a realidade desta paternidade, da filiação e da habitação. Ele nos elevou para o reino do seu Filho. Então nosso Senhor deixou de ser o Filho unigênito e passou a ser o Filho primogênito. O capítulo 8 da Epístola aos Romanos trata desse assunto com extraordinária propriedade sobre a nossa filiação, sobre a nossa adoção e sobre a nossa herança eterna. Esses 3 pontos que estão ligados
ligados à paternidade e à filiação e à habitação. Porque ali você vai ver Paulo dizendo que nós não somos guiados pela carne, nós somos guiados pelo Espírito, pois somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Você vai ver que nesse capítulo 8, Paulo trata de 3 gemidos. 3 gemidos. E esses 3 gemidos têm a ver também com essa obra que Deus está realizando em nós. Que Ele continua realizando em nós. É muito importante nós sabermos isso. Esse capítulo 8 é de uma riqueza que nós não conseguimos nunca tocar ao final de tudo isso. Necessitamos que o Senhor possa ter um pouco ali, um pouco acolá, um pouco em outro lugar, para que Ele possa nos ajudar a entender a largura, a altura, o comprimento e a profundidade desse capítulo 8 da Epístola aos Romanos. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver esses pontos da paternidade, da filiação e da habitação. Então, ele, somente ele, era o herdeiro de todas as coisas. Mas Romanos 8 vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele morremos, com ele também reinaremos. Você consegue entender isso? Você vê que no texto que nós lemos aqui, do capítulo 17 de João, a partir do versículo 1, você vê essa gloriosa, essa que foi considerada por muitos a maior oração já feita por alguém, está aqui no capítulo 17 do Evangelho de João. Qual é a tônica, qual é a força dessa oração? A nossa filiação, a nossa paternidade. O lugar que nós ocupamos agora. Veja que o nosso Senhor chega a orar assim, para que o Pai nos amasse como sempre o amou. Vamos retornar aqui, por favor. Deixe-me colocar alguns pontos. Olha o que ele diz, no versículo 24. Pai, quero que onde eu estou, esteja comigo os que me tens dado, para verem a minha glória. Que me tens dado, pois me amastes antes da fundação do mundo. Aí diz assim, versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes antes da fundação do mundo, o amor eterno com que me amastes antes da fundação do mundo, esteja neles, e eu neles esteja. Meu irmão, minha irmã, é pouco isso? Veja, é pouco isso? Nunca, irmãos. Nós não temos palavras suficientes para explicar essa gloriosa bênção que nós temos. A bênção da paternidade. Deus é Pai. Deus é o nosso Pai. Não há motivo algum de nós desesperarmos. Não há motivo algum, olhando para a complexidade da vida, para tudo que está acontecendo nesse mundo hoje, nós acharmos que Ele não vai cuidar. Pode acontecer o que for, pode acontecer as piores tragédias, podemos passar pelos vales mais profundos das tribulações, podemos passar por vales de grandes tristezas, de grandes sofrimentos, mas nós não perdemos a paternidade de Deus. A paternidade de Deus você não perde. Você se lembra do filho pródigo? Ele pede a sua herança antecipada, algo que a Bíblia condena, no livro de Provérbios. Ele gasta toda a sua herança, perde tudo, entra num estado deplorável, miserável, mas aí ele se levanta. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, eu pequei contra os céus, e pequei diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele chega e diz isso para o pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, o que o pai fez? O pai disse, sinceramente, você não é digno, você não merece me ter como pai. Foi isso, irmãos? Não. Ele chama o seu servo e diz, pegai, tomai a melhor roupa, o anel, a aliança,
A aliança de Deus, ela não pode ser quebrada. Não fomos nós que fizemos aliança com Ele. Foi Ele que fez uma aliança conosco. E a aliança que Ele fez conosco é uma aliança eterna. Não é baseada em sacrifícios judaicos. É baseado no eterno e glorioso e poderoso sacrifício da cruz. Foi Ele que fez uma aliança conosco. E o que o Pai fez? Diz para o seu servo: trazei o bezerro cevado. E fez uma grande festa por causa do seu filho. Porque a paternidade de Deus é eterna. Nós não perdemos a paternidade de Deus. É essa comunhão que nós somos inseridos. A comunhão da paternidade. A comunhão do eterno cuidado. A comunhão do eterno amor. E não somente isso, a filiação. Agora também somos filhos. Somos filhos de Deus. Porque uma coisa está ligada à outra. A paternidade, ela produz a filiação. E a filiação gera em nós a habitação. Então nós temos por um lado um pai. Deus é o nosso pai. Essa paternidade eterna você não perde. Se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, você não perde. Não há quem possa tomar isso de você. Romanos, no capítulo 8, no início dele, ele diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Não há condenação. Nosso Senhor Jesus levou todas as nossas culpas. Ele rasgou todo escrito de dívida que era contra nós. Ele cravou lá na cruz. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo tomado o escrito de dívida que era contra nós, cravou lá na cruz do Calvário. O versículo 15 ele diz assim: e tendo despojado todo principado e potestade, triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. É isso que ele fez por nós. E você vai ver que no final desse capítulo 8, Paulo vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus. Não é do nosso amor por Deus. Não há quem possa nos separar do amor que Deus tem por nós. Sabe por quê? Porque Ele nos trata como filhos. Num tempo como esse, num tempo de tantas convulsões, muitos cristãos ficam transtornados. E por que ficam? Porque eles são tomados de uma comoção social. Essa comoção social entra no coração das pessoas, produz às vezes um efeito perturbador. As pessoas ficam desesperadas, começam a desenvolver transtornos, entram na insegurança do mundo, no desespero do mundo, começam a ficar como as multidões, se batendo e se debatendo. Meus irmãos, nós não precisamos nos desesperar por conta das circunstâncias. Nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. Estamos vivendo uma era escatológica. Tudo aquilo que a Bíblia profetizou sobre os últimos dias é o que nós estamos começando a passar. Estamos no princípio das dores. E não é hora de desespero. Sabe por quê? Porque aquele que é infinitamente sábio, é infinitamente soberano, é infinitamente poderoso, é aquele que você dobra os seus joelhos e diz: Pai, Pai, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Nós não temos controle de nada. Nós não temos controle da nossa vida. Você não tem o controle dos seus filhos, você não tem o controle do seu casamento. Nós não temos controle de nada. Qualquer coisa pode fugir das nossas mãos, mas nada fugirá das suas mãos, das suas potentes mãos. E por quê? Porque Ele é Pai. Ele é Pai. E neste processo de paternidade, como eu disse, a paternidade nos traz o direito da filiação. O que é essa filiação? Esse assunto é tão rico, irmãos, que nós precisamos da graça do Senhor Jesus, da unção do Espírito, da sabedoria do Espírito, para nós absorvermos a glória desta bênção, filiação, assim como a paternidade. Porque nós éramos filhos da ira, mas Ele nos colocou no seu reino de amor. E aqui, na filiação, nós passamos a ter os direitos que Cristo tem como filho. Nunca seremos como Ele. Nunca.
nunca seremos como ele. Mas nós fomos incluídos na filiação que era só dele, quando ele era o unigênito e passou a ser o primogênito. E agora, você tem que entender que ele fez tudo. Ele fez tudo que podia ser feito ao nosso favor, para que nós, como filhos da ira, nos tornássemos filhos de Deus. Nós, os condenados, fôssemos justificados. Nós, governados pela nossa carne, pudéssemos experimentar sua santidade. Nós, orgulhosos e soberbos por natureza, pudéssemos experimentar sua humildade. Porque nós não temos nenhuma virtude que possa moldar e transformar o nosso caráter. As nossas virtudes, elas entram em conflito com a nossa carnalidade. Ali, em Gálatas, no capítulo 5, você vai ver o fruto do Espírito e as obras da carne. Nós temos ali 8 gomos neste fruto do Espírito. E nós temos 9 gomos do fruto do Espírito e 9 descrições das obras da carne. E o versículo 16 de Gálatas, capítulo 5, diz que o Espírito e a carne estão em guerra, em conflito. Nossas virtudes, elas não podem nos definir. Porque, essencialmente falando, nós somos filhos da ira. Ou, por que não dizer, éramos filhos da ira. Ainda temos uma natureza carnal. Ainda temos esse corpo corruptível. Ainda não fomos revestidos da incorruptibilidade, da imortalidade. O último inimigo a ser vencido será a morte. Então nós somos suscetíveis a tudo isso. Então como que nós podemos nos achegar a Deus? Por meio das virtudes morais do nosso Senhor Jesus. E Paulo vai dizer assim, em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Observe que esse texto ele pode se perder na sua revelação se nós não atentarmos algumas questões cruciais aqui. Primeiro ponto, para que eu possa experimentar o viver de Cristo na minha vida, eu tenho que experimentar o trabalho da cruz, o trabalho libertador da cruz na minha carne. Por quê? Porque lá na cruz, na obra de Cristo na cruz, existem 2 aspectos que nós temos que atentar. A sua obra contra o pecado, no sentido de natureza, e a sua obra sobre os pecados, no sentido dos frutos dessa natureza. Então nós temos a natureza e os frutos. Se você observar, especialmente os capítulos 6 e 7 de Romanos, Paulo vai usar a palavra pecado, como também vai usar a palavra pecados. Pecado no sentido de natureza. Do pecado, da natureza do pecado, do poder do pecado, nós temos que ser libertados. Aqui nós experimentamos o poder libertador da cruz. Mas dos nossos pecados, nós precisamos experimentar o perdão da cruz. Então é libertação e perdão. É isso que nós temos que experimentar. Porque se não experimentamos isso, não sabemos o que é Cristo viver em nós. Porque a única vida que agradou a Deus foi a vida do seu Filho. O Senhor Jesus foi o único homem, aquele que na encarnação se tornou homem, com todas as vulnerabilidades, porém nele era impossível haver o pecado. Mesmo na vulnerabilidade humana, o pecado não tinha poder sobre ele. Então o que ocorre aí, irmãos? Ocorre algo muito especial. Porque o nosso Senhor Jesus foi aquele que venceu o pecado na carne. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu a morte. Então toda a sua vitória constitui nossa vitória. As suas virtudes são as virtudes que estão diante do Pai ao nosso favor. Ele é a nossa justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. E vós sois dele em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele se tornou da parte de Deus para nós. Tudo isso, justiça.
Nossa justiça não é a luta contra o pecado. Nossa justiça é a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado. Porque lá, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então tudo isso tem a ver com a doutrina da paternidade, da filiação. Porque agora o Senhor Jesus fez tudo para que nós fôssemos redimidos, mas não só redimidos. Não é só perdão de pecados. Existe algo que vai além do perdão de pecados. O perdão dos pecados foi o primeiro degrau da obra da cruz. O grande objetivo dessa obra da cruz é a filiação. Agora nós somos filhos de Deus, amados por Deus. Como o Senhor Jesus sempre foi amado, nós também somos amados por Deus. Deus nos ama da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma profundidade, com a mesma força. Deus nos ama como Ele ama o Senhor Jesus. Então Ele veio e armou o tabernáculo. Ele nos incluiu para dentro desse tabernáculo. Agora nós estamos dentro desse tabernáculo. Quando você lê Gálatas 2:20, que estamos crucificados com Cristo. Não vivo eu, Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Mas Cristo vive em nós se você compreende, se você experimenta, se você desfruta esta obra da cruz. Isso não pode ser teoria, irmãos. Não é olhar para tudo isso e dizer, nossa, que bonito. Não, isso precisa ser alvo da nossa vida, da nossa devoção, do nosso entendimento, da nossa experiência. Vida cristã é entendimento e experiência. Se o entendimento não nos leva à experiência, nos tornamos religiosos. E aí vira tudo teoria. Tudo vira teoria. Santidade é teoria, justificação é teoria, vida de cruz é teoria. Então a igreja fica muito teórica. Por que o cristianismo hoje tem sido uma coisa tão vulgar de maneira geral? Por quê? Porque os fundamentos foram removidos. Hoje o que impera é a religiosidade. Hoje o que define uma igreja é religiosidade, é espiritualismo. É a fé sem obras. Obras em que sentido? Ela não tem realidade. Ela não tem uma realidade. Hoje o nosso evangelho é baseado muito em teoria. As pessoas conseguem ouvir o que nós pregamos, mas não conseguem ver Cristo da maneira como vivemos. Então é muito fácil você decorar o Salmo 23, o Salmo 91, você decorar textos da Bíblia e dizer para as pessoas, mas o que é que a sua vida diz? Quando a minha vida não diz nada, não importa o que eu digo da Bíblia. Não importa o quanto eu oro. Então nós temos que sair dessa esfera da superficialidade e entrar na esfera da intimidade, na esfera da devoção, na esfera de uma vida cristã profunda. Porque do contrário, toda essa grandeza, toda essa beleza que é a vida cristã, se tornará apenas uma mera religião. Religião não é coisa de Deus. Religião é um disfarce que Satanás usa para nos levar a viver uma vida cristã confusa, sem realidade. Agora veja a grandeza daquilo que nós estamos vendo aqui. Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. É viver pela fé. E fé para nós, meus amados irmãos, não é um entendimento mental, psicológico. Fé para nós é uma realidade. Fé para nós funciona como um sexto sentido. Compreende? É isso que nós temos que compreender mesmo. A fé é como um sexto sentido. Tem pessoas que dizem aí que fé é sinônimo de intestino. Eu ouvi esses dias um pregador dizer isso. Irmãos, de verdade, eu senti náusea. Fé é sinônimo de intestino, porque hoje se liga muito a questão das emoções ao intestino, coisa de psicologia, não estou aqui condenando psicologia. Só que isso não é fé. Fé, ela tem sua origem no Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. É isto, essa frase aqui, isso não vem de vós. Efésios 2:8. É isso não vem de vós. Significa que nem a graça,
E nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Fé é dom de Deus. E ela vem, segundo Romanos 10, 17, ela vem pelo ouvir, e ouvir rema, ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra viva de Deus. Aí você passa a ter fé. A fé ela é gerada pelo trabalho poderoso da palavra, pelo soprar da palavra de Deus no nosso coração. Então você vai ter um viver com realidade espiritual, porque fé é realidade espiritual. Fé é ser transportado em uma dimensão espiritual, mesmo na sua mente, mesmo nos seus sentimentos. Você vai sendo transportado para uma realidade espiritual. Quando você fala com Deus, você sabe que falou com Deus mesmo. Quando você adora Ele, você sabe que o adorou mesmo. Tudo que você faz tem uma conotação de uma realidade espiritual. É isso que nos traz alegria, é isso que nos quebranta, é isso que nos leva a chorar, é sentir paz, é sentir amor verdadeiro, é sentir alegria verdadeira, é sentir uma esperança verdadeira. Não é uma esperança qualquer, é uma esperança viva, uma esperança real, uma esperança que nos mantém firmes, cabeça erguidas, mesmo em tempo de convulsão, onde as pessoas estão desesperadas com o que está acontecendo no mundo. Por quê, irmãos? Nós não temos que desesperar. Porque nós temos uma experiência viva, uma fé viva, uma realidade viva dentro de nós. Saber que tudo está cooperando para o bem do propósito de Deus na nossa vida. Ele está reunindo todas as coisas. Ele está fazendo com que todas as coisas trabalhem de forma conjunta para o bem do seu propósito. Não bem-estar, mas o bem do seu propósito na nossa vida. Então é isso que nós vamos entendendo aqui. Então temos a paternidade, temos a filiação, mas também temos a habitação. O que é essa habitação? A habitação tem a ver com a obra do Espírito Santo. Você lembra lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o termo no original aqui é allos, A-L-L-O-S, allos, significa da mesma natureza, da mesma substância, com o mesmo poder. Outro consolador, a palavra consolador aqui é paracleto. Paracleto é o advogado, é o ajudador, é o consolador, é o intercessor, é o fortalecedor, é o amigo fiel. Tudo isso está incluído na palavra paracleto. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro paracleto. O paracleto aqui é o Espírito Santo. E Ele veio fazer em nós uma obra de habitação. E essa obra de habitação é uma obra tão grande como foi a obra da salvação. Sem essa obra da habitação do Espírito, tudo no que diz respeito à salvação se perderá na nossa vida. É Ele, o Espírito Santo, eu vou usar uma palavra aqui e vocês saberão compreender. O Espírito Santo ele vai substantificar tudo que Cristo fez, tudo que Ele ensinou, tudo que Ele realizou ao nosso favor. O Espírito Santo vai substantificar, habitando dentro de nós. Ele veio para tornar Deus real. Ele veio para tornar a palavra de Deus viva. Ele veio para nos levar a uma experiência profunda de intimidade e devoção com o Senhor Jesus. Ele veio para nos preparar para o grande advento da vinda de Cristo. Ele veio para realizar uma obra tão poderosa como foi a obra da redenção. Esta obra da habitação do Espírito Santo é algo que nós temos que dar a máxima atenção. Irmãos, nós não podemos ignorar o Espírito Santo, porque essas três coisas operam conjuntamente em nossa vida, em nossa experiência. A paternidade, a filiação e a habitação não são assuntos para nós estudarmos isoladamente. Você não pode estudar a paternidade esquecendo da filiação e da habitação. Não podemos estudar a habitação esquecendo da filiação e da paternidade. Não podemos. Esses três assuntos estão juntos. É o que nós temos. Então, amados irmãos, irmãs, concluindo aqui, quando você olha aquele texto lá de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. O que é essa comunhão? Por que não dizer assim, como era essa comunhão?
aquela comunhão eterna, onde o Filho, como o centro das atenções do Pai na eternidade, o Filho do amor do Pai, o Espírito, é o Espírito da comunhão destas três pessoas. Havia uma comunhão entre eles, onde cada um não vivia para si, mas vivia para o outro. Cada um deles vivia para a glória do outro. Cada um vivia para a satisfação do outro. Quando nós olhamos para o relacionamento de comunhão da Trindade, nós ficamos impressionados. Os pais capadócios chamavam essa comunhão de pericorese. Pericorese. Essa palavra eles usavam, Gregório de Nissa, Gregório Naziano, esses pais capadócios. Eles usaram essa palavra pericorese. Peri é perímetro, em torno, e corese é dança. É como se essas três pessoas, elas estivessem como que dançando uma diante da outra, se entrelaçando em afeto, amor, glórias. Então eles usaram essa palavra para poder explicar isso, o como da Trindade, porque ninguém pode explicar. Então eles tomaram essa palavra como que uma ilustração deste como da comunhão da Trindade, das três pessoas. E sabe o que Paulo está dizendo? É que nós somos incluídos nessa comunhão. Amém. Nós somos incluídos nessa dança. Mas como que nós somos incluídos? Na paternidade, na filiação e na habitação. Essas três palavras agora explicam, não é o como da Trindade, é o como nós estamos na Trindade. É o como nós habitamos a Trindade. É o como somos habitados pela Trindade. É o como nós somos amados pela Trindade. É o como a paternidade de Deus está formando o nosso caráter nesta comunhão da Trindade. Porque não dizer, irmãos, tudo em nossa vida espiritual, pessoal, congregacional se explica aqui. Aqui nós encontramos a explicação. E se nós vivemos isso aqui, irmãos, nós estamos caminhando para a plenitude do significado da igreja. É isso que vai nos manter unidos, fortalecidos, ajustados, crescendo em vida, em serviço, para a glória de Deus. Nada poderá impedir uma igreja que está experimentando esse nível de comunhão, nível de vida espiritual, nível de experiência, porque esse é o caminho da nossa maturidade. Esse é o caminho aonde Deus será glorificado na sua igreja, como Pai, onde Cristo será glorificado como cabeça, e o Espírito Santo como aquele que habita. Isso tem a figura do templo, porque para Deus seremos filhos que foram transformados, conformados à imagem do seu Filho. Mas para o seu Filho, nessa filiação, como está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, nós seremos nessa filiação como uma noiva, aquela que é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá. A ideia aqui é justamente isso. Paulo está falando justamente disso, de uma união. Essa filiação é uma união que não pode ser quebrada, uma união que não pode haver separação. Aí ele vai dizer justamente isso, que ele, o Senhor Jesus, ele vai nos apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. E ele vai concluir dizendo assim: grande é esse mistério. Mas eu não estou falando de casamento, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de Cristo e da igreja. E por último, a habitação do Espírito. Então nós temos os filhos, a noiva e por último, o santuário. Seremos um santuário, onde o Espírito Santo eternamente vai habitar. Esta é a comunhão na qual fomos chamados. É nesse nível de vida cristã que nós somos chamados a viver. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus fale a todos vocês. Vamos orar. Pai bendito, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Senhor, eu sei o quanto essas verdades, elas são contundentes, o quanto essas verdades nos escrutam, o quanto essas verdades investigam a nossa espiritualidade, a nossa devoção.
Precisamos da ajuda do Teu Espírito, para que nós não apenas venhamos entender, mas venhamos experimentar essa profunda e gloriosa realidade espiritual. É o nosso chamado à comunhão do Teu Filho. Tudo o que Ele tinha em si mesmo, nessa trindade, na paternidade, na filiação, na habitação, agora nós também fazemos parte. Nós somos incluídos. Nós fomos colocados pelo processo da gloriosa e eterna adoção. Hoje nós somos colocados também na posição de filhos. Nós temos uma união tão íntima com esse filho, com esse primogênito, que agora nós vivemos uma vida inseparável. Nada poderá nos separar dele. Então nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque somos habitados pelo Espírito Santo. Ele veio nos habitar para trazer para dentro de nós toda a realidade daquilo que foi a obra do Teu Filho. Não haverá nenhum avivamento nesse tempo, Senhor, se essas verdades não forem apreciadas, se essas verdades não forem examinadas, se essas verdades não forem vividas. Nós não teremos nenhum avivamento, porque nós não queremos avivamento de euforia, não queremos avivamento com ênfase em nossas emoções, de sensacionalismo, emocionalismo. Nós queremos o avivamento da verdade, da restauração da verdade. Nós queremos o avivamento da experiência profunda na Tua palavra, na comunhão profunda com o Senhor e uns com os outros. Nós não temos autoridade de criar a comunhão. Ela já foi eternamente gerada. E hoje nós fomos chamados para essa comunhão. Aí está a explicação sobre nós como a Tua igreja, como santuário, como a Tua noiva e como os Teus filhos. Abre o nosso entendimento, penetra a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.